Boa noite a todos. Um novo ano se inicia, convidando-nos à reflexão, à renovação de propósitos e ao fortalecimento da fé. É tempo de olhar para dentro, reconhecer aprendizados e seguir adiante com mais amor, responsabilidade e disposição para o bem. Que este novo ciclo seja uma oportunidade de crescimento espiritual, de trabalho no bem e de serviço ao próximo, confiante de que nunca caminhamos sós. Fiquem agora, meus irmãos, com a nossa reunião solene de Ano Novo, dessa noite. Graças a Deus. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia Francisco Cândido Xavier. Espírito Aparecida, súplica do Natal. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos une ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos, em teu nome, irmãos um dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz do teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Queridos amigos, boa noite. Estamos aqui reunidos para a nossa reunião solene de Ano Novo, na noite de hoje. E depois da mensagem da nossa irmã Carla, vamos à nossa prece de abertura. Senhor, querido Mestre Jesus, nesse instante em que um novo ano se inicia, elevamos os nossos pensamentos a Ti, agradecidos pela oportunidade que passaram e pelas lições que ficaram. Agradecemos pela vida, pelos nossos amores, pelo amparo constante da espiritualidade maior, pela chance bendita de recomeçar. Que possamos, nesse novo ciclo, fortalecer a fé, cultivar o amor e transformar o conhecimento em trabalho no bem. Inspira-nos a agir com mais paciência, humildade e caridade, lembrando que cada dia é uma nova oportunidade de servir. Ampara-nos nessa caminhada, ampara a nossa querida Cruzada Espírita Suburbana, seus trabalhadores e frequentadores. Que a paz do Cristo envolva nossos corações, harmonize nossos pensamentos, nos conduza pelos caminhos do progresso espiritual. E nós pedimos assim a permissão de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, de Padre João de Maria, Jorge II, Mário de Almeida, Alípio Bernardino dos Santos, para darmos por aberta a reunião solene de Ano Novo dessa noite, de forma virtual, rendendo graças a Deus. Passamos assim a palavra à nossa irmã Andréia, que irá fazer a reflexão da noite de hoje. Fiquem com Deus. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui estamos nos reunindo, para essa sessão solene virtual de Ano Novo, já que a nossa casa física está fechada, mas nós não podíamos deixar de estar com vocês através de algum meio, algum mecanismo, Desejando que todos vivam essa noite de Ano Novo com muita paz, com muita saúde, com muita sabedoria, que sigam as recomendações dos nossos amigos espirituais e que Jesus os abençoe nessa passagem de ano. E que ano de 2026 seja muito feliz para todos nós no sentido espiritual, que possamos alcançar as metas que o nosso Mestre Jesus Cristo já tem nos ensinado há mais de 2000 anos, há 2026 anos, vamos dizer assim, praticamente, Mas para o nosso estudo de hoje, não um estudo, mas uma reflexão, nós trazemos hoje uma carta de Ano Novo, escrita, trazida pelo médium Francisco Cândido Xavier, no livro Vida e Caminho, pelo Espírito Emmanuel.
Emmanuel diz o seguinte: Carta de Ano Novo. Ano Novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve o arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco, e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre, ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Do livro Vida e Caminho, obra mediúnica psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Meus irmãos, que lembrança, que orientação do nosso mestre, né? Possamos dizer assim, do nosso irmão amigo Emmanuel. Ele vem nos chamar muita atenção, né? Ele nos convida a um esforço consciente. Nessas 3 palavras que ele diz, que o ano novo é renovação de nova oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Quando ele fala aprender, ele vem falando justamente desse esclarecimento da consciência. A gente precisa, né, pensar no que estamos aprendendo. E quando você aprende, você de fato consegue colocar em prática. E vem aí uma reflexão, né? Vou jogar para nós uma reflexão. Será que nós realmente estamos aprendendo? Será que todo esse estudo que nós estamos realizando, ele realmente está entrando dentro de nós? Mas o aprender somente não somente o aprender não é válido, né? É como tudo na vida, quando você estuda, você precisa colocar em prática. E o colocar em prática de todo o aprendizado, de tudo que o Cristo vem nos ensinar, é trabalhar, né? É uma ação disciplinada no bem. A gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa vivenciar todo esse estudo que nós estamos adquirindo. E nós recebemos o Consolador prometido, que veio esclarecer todas as falas do Cristo. Veio colocar de uma forma muito mais simples para que a gente possa realmente apreender, compreender e executar. E não é só trabalhar, aprender, trabalhar e servir. O que é o servir? É fazer a caridade, né? É você colocar isso com amor. Fazer esse trabalho, fazer o trabalho no bem, mas não só trabalhar por trabalhar. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não,
eu tenho que colocar amor. Em tudo que a gente faz, a gente tem que colocar amor. E para que a gente possa crescer espiritualmente, a gente precisa ter essa responsabilidade conosco mesmo. Se a gente quer ascender, se a gente quer ser um espírito melhor, a gente precisa colocar tudo isso em prática, né? E o nosso irmão também coloca a questão do tempo. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Ele vem espiritualizar, Emmanuel vem espiritualizar o tempo, né? Trazendo ele não como inimigo, mas sim como um educador, né? O tempo, ele nos possibilita o amadurecimento. E o tempo todo nós temos às vezes oportunidade de crescer, de trabalhar, de servir. E a questão do ano novo é uma questão cronológica, mas nós temos o dia após dia, né? Noite após noite, momentos a momentos, a todo tempo nós temos oportunidades de crescer, de trabalhar, de servir, né? E a questão do calendário foi só uma forma de nos organizarmos, né? Foi criado o calendário para que pudéssemos nos organizar. Mas a gente ainda permanece com aquela questão, ano que vem eu vou fazer diferente, ano que vem vai ser melhor, ano que vem, quer dizer, só projetando mudanças para daqui a algum tempo, esquecendo que o tempo que nós temos agora é o nosso melhor tempo. O agora, como nós conhecemos dentro da língua portuguesa, né? O que já foi tem um nome de passado. O que acontece agora é o presente. E o que vai acontecer amanhã é o futuro. E olha que se a gente fizer a correlação da palavra do agora, presente, né? É o nosso presente, é o nosso tempo. É agora que nós temos que agir, é agora que nós temos que realizar. E nós temos esse momento de realização. Nesse momento em que aqui estamos, é um momento precioso, é o presente que Deus nos deu, é a oportunidade de estarmos aqui para nos confraternizar, para refletir. Nós temos que usar o nosso tempo em favor de nós mesmos, né? Porque nós temos a eternidade, mas quanto tempo permaneceremos na ignorância, no sofrimento? Então a gente precisa aproveitar o tempo, não postergar ações que nós deveríamos estar realizando agora. E o tempo, ele não pune, ele ensina. Ele não destrói, ele amadurece. Ele fala também aqui na nossa mensagem: lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Nossa, Emmanuel, nessa frase, né, ele nos convida a olhar para promessas, né, que foram adiadas. E ele vai falar isso aqui para a gente, que não é falta de oportunidade, porque tempo nós temos a todo instante. Quando estamos a caminho do trabalho, quando a gente está a caminho do mercado para fazer uma compra. Qualquer momento que a gente tenha é tempo de realizar coisas no bem, prática no bem. Ele diz que não é falta de oportunidade, mas sim falta de coragem moral. Como isso me tocou, como isso mexeu comigo, porque realmente ele está certo, é falta de coragem moral, de fazer a movimentação, de ter a iniciativa de fazer diferente. E esse tempo, né, que ele coloca, né, esse tempo novo, esse novo ano, esse novo dia, a cada dia, né, ele nos convida,
ele nos convoca a executar velhas promessas que ainda a gente não teve coragem de cumprir. Compromisso com o bem, as mudanças que a gente precisa realizar e a gente ainda não parou para fazer. Então isso tudo precisa mexer conosco, precisa mexer no nosso íntimo. E essa questão que ele coloca, né, ela vai assim diretamente com a ideia da consciência desperta, porque nós sabemos o que é certo, mas por que a gente ainda resiste em fazer? Por que a gente ainda se demora tanto? A gente adia esse momento de crescimento, né? É como a questão do perdão, porque ele vai falar em seguida que se a gente tem algum inimigo, a gente precisa fazer das horas renascer o caminho da reconciliação. Lá no Evangelho de Mateus, eu não vou conseguir precisar o capítulo, mas acredito que seja o capítulo 5. Enfim, ele faz a lembrança do reconcilia-te com teu adversário enquanto é tempo. Olha só a questão do tempo. Reconcilia-te com teu adversário enquanto é tempo, enquanto caminhas com ele. Então esse momento agora é o momento da gente se reconciliar. Se a gente tem algum inimigo, a gente precisa se reconciliar. Por quê? Porque não é que a gente vai esquecer a falta que o irmão, né, que a gente precisa chamar o outro de irmão. Ele é o nosso inimigo no sentido de que ele ainda não compreendeu, né, as ações corretas, né, o bom proceder para com o outro. Mas é um irmão em equívoco como nós, porque a gente precisa enxergar isso também. Nós somos falhos, e quem somos nós para julgarmos? E Jesus nos recomenda que a gente se reconcilie com Ele enquanto é tempo, enquanto Ele caminha aqui conosco, para que a gente não se prenda a Ele em situações posteriores. Porque quando você não libera o teu perdão, você se aprisiona àquele sentimento. Você fica preso com aquele irmão que você julga que é teu inimigo. E nós somos filhos do mesmo Pai, né? Podemos cometer erros, sim. A gente pode dizer assim, Andréia, mas dói, né? Você receber uma injustiça dói porque ainda nós somos orgulhosos. A gente ainda não quer receber nenhum tipo de afronta, a gente não quer ser magoado, a gente ainda é muito melindroso, né? A gente se toca por qualquer palavra e precisamos trabalhar isso em nós. Mas a questão do perdão é para nós mesmos, não é para só o outro, porque o outro às vezes não vai nem perceber que ele fez algo de errado ou que ele te magoou. Mas é para nós mesmos. Por quê? Porque a gente não tem que vencer o outro, a gente tem que vencer a nós mesmos, né? E reconciliar não é se submeter, é cura. Porque quando você guarda ressentimentos, você se envenena, você se maltrata. Então, quando você olha para o outro com um olhar de indulgência, porque é isso que Emmanuel vem colocar para nós, a gente tem que ter um olhar de indulgência. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem falar sobre a indulgência conosco. Os espíritos vêm nos alertar sobre a questão da indulgência, porque a gente tem que olhar que o outro, talvez ele não consiga perceber, não tem o mesmo olhar, e realmente não tem, porque cada um tem o seu ponto de vista diferente. Mas nós que estamos em contato com esse conhecimento, com esse aprendizado, a gente precisa se reformular, né? E ter um olhar diferenciado para com o outro. E perdão, é claro que não vai apagar o fato. Isso é mais do que lógico, né? O perdão, ele não vai apagar o fato que ocorreu, mas ele vai remover o veneno.
Ele vai tirar de nós aquilo que nos dói, vai diluir aquilo que está machucando. É como se tirasse um espinho da nossa palma da mão. Quando a gente, né, se machuca, entra aquela farpa na nossa mão, como aquilo incomoda. Enquanto a gente não tira aquilo, a gente não sossega, né? A gente faz de tudo. A gente põe medicação, a gente pega um alicate, tira a farpa, né, para poder amenizar aquela dor. E enquanto a gente está se sentindo magoado, enquanto a gente está alimentando aquele sentimento, aquilo vai doendo, vai corroendo e vai nos fazendo mal e nos impede de crescer. Então é importante para nós, né, tentar compreender o outro e liberar esse perdão. E o perdão, né, ele clareia o caminho da gente, né, nos mostra nos dá uma outra visão. E quem perdoa segue muito mais leve. No outro pedaço, na outra parte, pedaço não, né, meus irmãos, desculpa. Numa outra parte da leitura, ele vai nos dizer que trabalho, dever e alegria verdadeira, né? A gente precisa pensar em fazer isso. E Emmanuel também vai falar aqui, né, sobre trabalho, dever e alegria verdadeira. Nesse trecho que ele diz: procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Nossa, essa frase é bem carregada de muito ensinamento, né? Porque a alegria, ela não pode vir do descanso excessivo. Quem que se sente feliz, né, em estar o tempo todo no ócio? É claro que o descanso, ele é essencial para o nosso corpo físico, mas dentro da medida certa, né? Tem pessoas que quando dormem excessivamente acaba ficando com o corpo dolorido, e verdade, né? E ferramenta parada muito tempo enferruja, não é isso que o pessoal diz? Então, a alegria, ela não vem do descanso excessivo, né? Nem da fuga das responsabilidades. Ela vem da consciência em paz, no dever cumprido. Quantas vezes nós realizamos trabalhos, né, de visitas a asilos, a orfanatos, a hospitais, e quanta alegria nós tínhamos quando ia fazer essa visita. Quando a gente vai ao encontro dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão enfermos, e a gente consegue levar uma palavra, levar uma alegria, um abraço, né? Às vezes a gente não precisa dizer nada, só um abraço, só o gesto, só a presença já faz com que o outro se sinta confortado dentro da sua dor. Às vezes uma mensagem, às vezes uma ligação. Poxa, meu amigo, minha amiga, quanto tempo, né, a gente não se fala, como você está? Demonstrar preocupação. Não é só uma questão de amizade, mas é dever cristão nosso, né? Ir atender às necessidades do próximo. Então, essa alegria, ela não é uma alegria de euforia, né? É uma alegria mais equilibrada, é uma alegria consciente, né? Então, a gente precisa relembrar, porque nós já realizamos, muitos de nós aqui já fizemos isso em algum momento da nossa vida, mas a gente precisa tornar isso uma constante para que a gente possa ter paz, para que a gente possa seguir feliz. E essa proposta, né, é muito importante. A gente precisa se conscientizar disso e tornar isso uma prática cotidiana, né? De saber que quando eu cumpro o meu dever no bem, eu vou estar em paz, eu vou estar feliz. Então, o que nós estamos buscando? Qual é a busca? Qual é a nossa necessidade? Qual é a sua? Qual é a minha necessidade? O que nós estamos trazendo hoje nessa mensagem de Emmanuel é justamente essa busca dessa reflexão para a gente poder fazer algo diferente, né? Não permanecermos marcando passo, né? Nos demorando em ficar com aquela questão de eu deixo para depois eu faço, não vou fazer agora não, depois eu faço. Não, meus irmãos, vamos refletir que a gente precisa
se alimentar dessa paz, dessa alegria de realizar a tarefa, né? E aí Emmanuel também vai nos colocar sobre a questão da indulgência, como a gente já falou. O olhar compassivo sobre os outros. Quando ele diz aqui pra gente, né? Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas e nem condenes. A indulgência faz com que a gente também pense que nós podemos falhar, né? A gente precisa substituir a compreensão substituir o julgamento, pela compreensão. A gente deve julgar menos, só que a gente julga o tempo todo. E isso acaba se tornando algo corriqueiro na nossa vida. A gente passa um irmão realizando algum ato impensado e a gente automaticamente vai lá, mas tinha que fazer isso, né? A gente já vai julgando. E esse treinamento, né? Porque a gente precisa treinar isso, de perceber que o outro ainda não compreende, como ele fala que há mais ignorância do que maldade, é verdade, porque o irmão ainda não despertou, ele ainda não se despertou para o que é verdade, para o que é certo. E há tempo para tudo debaixo da terra, né? No seio da terra, debaixo dos olhos de Deus. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento de despertar. Então nós não podemos julgar, né? E Jesus nos deu um ensinamento lá no momento do martírio. Ele orou ao Pai e clamou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus sabia que nós cometeríamos atos mais por ignorância do que por maldade. Não tínhamos a compreensão. Então, ele pede a Deus que nos perdoe. Olha a consciência. E nós devemos tentar exercitar isso. Olhar para o outro e, ao invés de julgar, a gente pedir: Senhor, tem de misericórdia. Assim como o Senhor tem misericórdia de mim, tem misericórdia dele, que não sabe o que faz. Não sabe quantas tribulações ele está atraindo para ele mesmo. Eu me emociono, meus irmãos, porque quando a gente faz uso das nossas leituras, elas começam a penetrar em nós e a gente percebe que quantos erros a gente também comete e a gente pede perdão a Deus, mas a gente às vezes não quer perdoar o outro, a gente quer condenar, a gente quer colocar na cruz, porque ele precisa passar, ele precisa pagar, e não é assim. A lei de Deus não é assim, a lei de Deus é misericordiosa. Cada um vai ter a oportunidade de refazer o seu caminho, como nós estamos tendo hoje. Essa encarnação que estamos vivendo é uma oportunidade única que Deus está nos dando. A cada reencarnação é oportunidade. E o que nós estamos fazendo do tempo dessa encarnação? Como nós estamos usando o nosso tempo? É uma reflexão que, ao mesmo tempo que eu falo para os nossos irmãos, eu coloco para mim também. Será que eu estou processando alguma mudança em mim? Eu quero tanto um tempo diferente, uma vida melhor. O que eu estou fazendo no meu hoje para que o meu amanhã seja melhor? Se eu quero perdão, se eu quero que alguém compreenda os meus erros, por que eu não posso compreender o do outro? É a aplicação dos ensinamentos do Cristo, né? Emmanuel nos convida para ver o outro como alguém em processo, né? Não como inimigo definitivo. A gente não pode ter esse olhar para com os nossos irmãos. E ele coloca, né, que a gente precisa acender uma luz para quem passa ao nosso lado na inquietude da escuridão. A gente precisa, né, acender essa luz. Não é salvar o mundo, é ajudar quem está no caminho com a gente. Porque nossos irmãos precisam de ajuda.
Aquele que está cometendo algum erro, às vezes é nosso familiar, que a gente chame para o esclarecimento, que a gente convida a uma reflexão. O pouco que a gente pode fazer, a gente deve fazer, porque é uma obrigação nossa. A gente não pode se calar. E quem está conosco no caminho, e aí a gente vai lembrar uma fala que é colocado que a caridade se começa em casa. Quantas vezes um familiar nosso, às vezes de temperamento tão difícil, às vezes de comportamento tão equivocado, a gente não pode desistir dele porque ele ainda não compreende. Eu já falei várias vezes e não quer me ouvir, então segue seu caminho. Não, não é assim. A gente não pode desistir porque a gente tem quem olhe por nós o tempo inteiro, que nos ajuda, que nos acolhe, que tem paciência conosco. E se o Pai, se o Cristo tem paciência conosco para com os nossos erros, por que não vamos ter para com as falhas daqueles que caminham conosco? Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade. Então a gente precisa colocar isso em prática, né? E aqui também ele coloca: cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. A gente precisa ter sempre uma palavra, né? A gente precisa ajudar, é essa palavra. A gente precisa auxiliar sempre, em todas as situações. Não é só na questão material, mas talvez na questão realmente espiritual. E seguindo aqui dentro do texto, Emmanuel vai dizer: não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco, e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Jesus não nos abandona, Ele está sempre com a gente. Ele não se irrita porque já é espírito iluminado. Ele não se cansa porque Ele sabe que nós vamos chegar lá, assim como Ele chegou. Foi uma promessa, Ele colocou para nós: tudo que eu faço, vós podereis fazer, vós sois deuses, porque temos a centelha divina em nós. Então tudo que Ele realiza hoje, continua realizando desde quando recebeu como responsabilidade esse grande planeta que Ele transformou, né? Quando aquela bola incandescente se desprendeu da grande nebulosa, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, Ele colocou todo o seu amor, e a gente vê a expressão do amor materializada, é o nosso planeta Terra. E Ele criou esse lar para nós, esse lugar, esse hospital escola, para nós nos aperfeiçoarmos, para nós evoluirmos, né? Viemos rebeldes de outros globos, né? E estamos aqui trabalhando, tentando nos modificar, e Ele está conosco o tempo todo. Por isso que é sempre tempo, porque Ele espera. Olha o tempo envolvido nisso tudo. Ele espera que nós façamos a mudança, que a gente se modifique por nós mesmos, porque espírito puro, como diz Kardec, ele não fere o nosso livre-arbítrio, essa é a expressão. Ele não fere o nosso livre-arbítrio, ele não intervém no nosso livre-arbítrio. Ele espera que a gente tenha a ação modificada, porque senão não acontece o aprendizado. Senão aí nada acontece. Então, Jesus está conosco. E é tempo da gente mudar, meus irmãos. Quando eu falo, né, como já repeti aqui algumas vezes, quando eu falo também para vocês, eu falo para mim também, né? E a gente precisa aproveitar
esse tempo, esse momento, essa hora. Construir o nosso amanhã depende do que realizamos hoje, depende das nossas atitudes hoje. E refletindo sobre o que eu quero para o ano que vem, eu preciso fazer o hoje diferente. Tem um texto do Momento Espírita que todos podem estar consultando no site momento.com.br. Essa mensagem foi do dia 30 de dezembro de 2023. Ele diz o seguinte, né? Há muitos anos, num pequeno e distante vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Certo dia, um senhor muito amável, gentil e risonho tomou conhecimento dela e, curioso, decidiu visitá-la. Adentrou a Casa dos Mil Espelhos e viu-se refletido naquele sem fim de imagens. Para sua surpresa, deparou com centenas de olhares gentis sobre si. Abriu um enorme sorriso e assim foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Ao sair da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Desejo voltar aqui várias vezes. Outro senhor, que não era tão amável e gentil quanto o primeiro, também foi conhecer essa casa excepcional. Ela raramente sorria. Ele raramente sorria. Reclamava muito diante das circunstâncias da vida e sempre que uma oportunidade lhe aparecia, lamentava-se de seus problemas, tornando-os muito maiores do que realmente eram. As outras pessoas não lhe eram importantes e pouco valor dava a elas. Por isso, isolava-se e não se preocupava com as dificuldades alheias. Adentrou a casa e foi enorme o seu espanto quando contemplou 1000 olhares hostis que o fitavam. A eles destinou o semblante carregado, desprezando-os. Virou-lhes as costas e deixou a casa pensando: que lugar horrível, jamais voltarei aqui. Um ano novo se inicia. É momento propício para estabelecermos objetivos, traçarmos metas, renovarmos propósitos. É momento ideal para avaliarmos os passos que nos trouxeram ao caminho que hoje percorremos. Quantas são as alegrias, os motivos para estarmos gratos, as razões para comemorarmos? Quantos são os arrependimentos? Todos os rostos que diariamente fitamos são espelhos a refletir nossos sentimentos, nossas perspectivas de vida, nossos valores, crenças e esperanças. Por um instante, prestemos atenção e os contemplemos. O que enxergamos? Encontramos sorrisos sinceros, amistosos e fraternos? Encontramos rostos amigáveis, gentis e felizes? Ou, pelo contrário, deparamo-nos com a tristeza, a melancolia, a indiferença? Ano que desponta, muitos outros espelhos iremos contemplar. Que imagem veremos neles? Em meio a tantas possibilidades, uma certeza: se sorrirmos, veremos sorrisos. Portanto, que nossa maior meta para o ano nascente seja sorrir, com lábios e com o espírito. Sorrisos de caridade, de bondade, de gentileza, de compreensão, de humildade. Sorrisos de acolhimento, de dedicação, de esforço, de disciplina, de generosidade, de fé e de gratidão. Sorrisos de amor. O ano só é realmente novo quando nos renovamos, tornando-nos novos também. Recordemos as palavras do poeta: para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Pensemos nisso. Feliz Ano Novo. Redação do Momento Espírita com base em contos de autoria ignorada e com citação final do poema Receita de Ano Novo do livro homônimo
de Carlos Drummond de Andrade, editora Companhia das Letras. Mensagem divulgada em 30/12/2023. Então, meus irmãos, nós fechamos aqui a nossa solenidade de Ano Novo. Que pensemos, que possamos refletir, que possamos colocar em prática, porque só refletir não basta. Se queremos fazer um ano novo melhor, que façamos o nosso dia de hoje melhor. Comecemos por agora, porque o amanhã será o reflexo das nossas atitudes hoje. Que possamos sorrir, como a mensagem diz, sorrisos de fé, de gratidão, sorrisos de amor, que possamos fazer diferente, de forma consciente, para que o nosso amanhã seja muito melhor. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe e fique aí com a nossa prece final e o encerramento da nossa solenidade. Muita paz a todos e fiquem com Deus. Paz, meus irmãos, após esse estudo maravilhoso da nossa irmã, que nos trouxe a reflexão sobre um ano novo, que nós possamos manter essa vibração positiva para realizarmos a nossa prece final. Vamos fechar nossos olhos e conversar com Deus nesse momento. Meu Deus, mais um ano se inicia, mais uma oportunidade de fazermos um ano novo de verdade, que possamos ter coragem para trilhar novos caminhos, um caminho repleto de amor, alegria, um caminho repleto de luz. Que possamos ser mãos que trabalham, mãos que auxiliam os irmãos em necessidade, ouvidos que ouvem as instruções do alto, olhos que enxergam com compaixão todas as necessidades de nossos irmãos e as nossas também. Que de nossa boca, Senhor, saiam palavras de afeto, carinho, e que possamos, de forma verdadeira, ter um ano novo a partir das nossas novas ações. O Senhor nos prometeu que sempre estaria conosco. Então assim rogamos a vossa presença nesses 365 dias desse ano que se inicia. Obrigada, Senhor, por estar junto dos irmãos, buscando compreensão acerca dos ensinamentos deixados pelo Cristo. Nosso irmão amado, nosso guia e modelo a ser seguido. Que possamos, Senhor, desde hoje, dia 1º de janeiro de 2026, sermos criaturas novas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, meu Pai, cairmos em tentação. Mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois que Teu é o reino, é o poder, a justiça e a glória eterna para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E em nome de Deus, de Jesus, Maria Santíssima, Padre João de Maria, Jorge II, Mário de Almeida e Alípio Bernardino dos Santos, eu peço permissão para darmos por encerrado o nosso estudo solene de Ano Novo, desejando a todos os irmãos, em nome da diretoria da Cruzada Espírita Suburbana, sucursal Alípio Bernardino dos Santos, um ano feliz. Feliz Ano Novo, meus irmãos. Que a paz de Jesus reine nos lares de vocês. Que essa vibração transcenda todos os nossos poros e alcance todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos,
todos os nossos amigos, todas as pessoas que passam pelos nossos pensamentos nesse momento, que alcance toda a humanidade. E pedimos também que possa ser fluidificadas nossas águas, pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Que possamos ter coragem, meus irmãos, de nos refazermos quantas vezes forem necessárias, porque sabemos que um ano novo é possível a partir de nossas novas atitudes. Feliz Ano Novo a todos!